De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a economia portuguesa está entre as que correm riscos mais elevados de uma crise financeira, criada devido a uma queda do mercado imobiliário. O nível de endividamento das famílias portuguesas e o facto de os seus empréstimos estarem associados a taxas variáveis, são as principais razões para a fragilidade de Portugal, num cenário de continuação de subidas da taxa de juros por parte do Banco Central Europeu. No relatório em que apresenta as mais recentes previsões para a economia mundial, o Fundo Monetário Internacional indica que Portugal é o oitavo país em que é detectado um maior risco proveniente do mercado imobiliário. Numa escala de risco de 1 a 7, Portugal aparece sinalizado com o nível 6. O estudo efetuado pelo FMI, que acompanha as últimas projeções do fundo, analisou 27 dos países mais avançados do mundo. Os países com maiores níveis de risco no mercado imobiliário são o Canadá e a Austrália. Logo a seguir, vem o Luxemburgo, a Noruega, a Suécia e os Países Baixos. Por sua vez, os Estados Unidos e Dinamarca igualam o nível global de risco identificado para Portugal. Para os técnicos do FMI, há um risco para o sistema financeiro, que pode resultar do efeito que a subida das taxas de juro pode ter no mercado imobiliário. Nesse cenário, o recurso ao crédito habitação para comprar casas deverá cair, devido aos elevados custos com o pagamento de juros associados aos créditos, fazendo diminuir o número de negócios de compra e venda de casas, e provocando, em face da diminuição da procura, uma redução do preço das casas. Tal situação de redução do preço das casas pode, segundo o FMI, aumentar os riscos de perdas significativas junto dos bancos, que causarão turbulência financeira. O grau de probabilidade disso acontecer, no entanto, dependerá da situação que cada país atravessa. Países que se deparem com uma situação de preços elevados das casas e altos níveis de endividamento das famílias com taxas de juro variáveis, como é o caso de Portugal, estarão muito expostos a turbulências no sistema financeiro. Existe, assim, uma grande incerteza relativamente à evolução da situação financeira global, que terá consequências em Portugal. Os salários dos portugueses não têm acompanhado, nem de perto nem de longe, o valor pedido pelas habitações. Começam a surgir notícias de famílias portuguesas que estão agora a vender as suas casas e a procurar casas mais pequenas, de modo a evitar riscos de incumprimento dos empréstimos aos bancos. Uma eventual continuação da subida das taxas de juro poderá dificultar o pagamento dos créditos habitação, devido ao aumento das prestações mensais das famílias. Os juros muito elevados também impedem muitas outras famílias de contrair crédito, para comprar casas com preços elevados. Seria de esperar que os preços das casas em Portugal já estivessem, neste preciso momento, a baixar. No entanto, o FMI refere também no seu relatório que, em alguns países, continuam a existir fatores que podem dificultar a descida dos preços das casas no curto prazo, tais como a existência de restrições na oferta de casas ou a falta de mão de obra necessária para a construção de habitações novas. Esta tem sido a situação de Portugal nos últimos anos, pelo que se tem verificado apenas uma diminuição do ritmo da subida dos preços das casas, no nosso país. A qualidade de vida, a possibilidade de trabalhar remotamente a partir de qualquer lugar, bem como os benefícios fiscais, têm atraído cada vez mais estrangeiros para viver em Portugal. Para os estrangeiros, os preços das casas em Portugal continuam a não ser elevados, e continua, por isso, a existir uma elevada procura de casas para comprar e arrendar no nosso país. No entanto, uma continuação da situação de instabilidade política, financeira e legislativa que se verifica no mundo e em Portugal, poderá provocar uma falta de confiança dos investidores e fundos estrangeiros de imobiliário, e poderá afastar os mesmos da compra de casas em Portugal. Por sua vez, no relatório de estabilidade financeira global, o FMI refere a existência de vulnerabilidades nas políticas dos bancos centrais. A inflação tem estado muito acima dos 2%, e não dá sinais de atingir este valor num futuro próximo. Esta situação deverá levar os bancos centrais a manterem a estratégia de redução dos estímulos monetários, com a consequente manutenção de juros elevados. O impacto da política monetária e das condições financeiras mais apertadas tem, contudo, riscos muito elevados para países e empresas, devido ao agravamento dos custos de financiamento. O FMI refere igualmente que a grande quantidade de poupanças acumuladas pelas famílias durante a pandemia está a desaparecer e a ser gasta no pagamento de juros e dívidas, deixando-as mais vulneráveis ao risco de incumprimento. Devido aos maiores custos dos empréstimos, a procura por crédito à habitação já está a arrefecer a procura por casas a nível global.
Na generalidade dos mercados emergentes, o Fundo Monetário Internacional refere que o preço médio das casas caiu uma média de 60% na segunda metade de 2022, enquanto que na generalidade dos países desenvolvidos, verificou-se uma atenuação do crescimento do preço das casas. Em Portugal, os preços das casas continuam a subir. No entanto, Portugal é um dos países que mais sofrerá com as subidas das taxas de juro, na zona euro. A percentagem de portugueses com casa própria e com contratos de crédito à habitação com taxa variável, faz com que a situação no país seja uma bomba relógio prestes a rebentar, devido à subida das taxas Euribor. Também muitos inquilinos começam a ficar em dificuldades, perante aumentos nas rendas que não conseguem pagar. A falta de habitação a preços que os portugueses possam pagar e os baixos salários que não permitem pagar o valor pedido pelas casas, são problemas que precisam de ser resolvidos em Portugal. De acordo com dados recentes do Instituto Nacional de Estatística, é possível verificar a existência de uma elevada concentração de trabalhadores que oferem rendimentos baixos. Em 2021, último ano para o qual há dados disponíveis, metade das pessoas em Portugal recebia até 1.050 euros brutos por mês. Segundo os dados do INE, é também possível verificar que as remunerações que agregavam a maior proporção de trabalhadores era dos 750 euros a 900 euros. A mediana das remunerações oferidas pelos trabalhadores portugueses situava-se nos 1.050 euros. Por sua vez, a média era de cerca de 1.400 euros. Os salários dos portugueses não têm acompanhado, nem de perto nem de longe, o aumento das prestações mensais ao banco, bem como o valor pedido pelas habitações. Os preços elevados das habitações, bem como a subida das taxas de juro e o aumento do custo de vida, faz com que seja cada vez mais difícil, para os portugueses, comprar uma casa em Portugal. Uma crise financeira e imobiliária está assim a ganhar relevo em Portugal. Obrigado por ouvirem estes conteúdos. Seria uma ajuda tremenda se pudessem subscrever este canal, para que possa crescer.